Aula de matemática é a nossa segunda aula de hoje, do dia 10 de maio. Crianças, vocês vão pegar a apostilinha, né, do segundo bimestre. Nós vamos utilizar a página 146, 147 e 148, tá? 3 páginas. Nós vamos falar hoje sobre o cubo e o paralelepípedo, tá? Estamos, né, trabalhando os sólidos geométricos. Vamos lá, então, na página 146, lá em cima, ó, o cubo e o paralelepípedo. Observe abaixo, nós temos aí duas figuras abaixo. Ó. As duas são caixas de presente, só que elas possuem, né, aí o formato diferente, tá? Elas fazem parte de sólidos geométricos diferentes, tá bom? Mas vamos lá às perguntinhas. Esses objetos lembram duas figuras geométricas espaciais. Quais são elas? O primeiro aqui, ó, vocês podem colocar o número 1, ó. 1 e o 2. Ó, para ficar primeiro, eu tenho que colocar aí o A e o risquinho embaixo, ó. Né? Senão não representa a ordem. O primeiro, crianças, pode até colocar aqui na resposta, ó. Primeiro. Qual sólido geométrico é o primeiro desenho? Tá? Eu vou colocar ao lado aqui para vocês alguns desenhos de forma geométrica. O primeiro tem aí os lados iguais, né? Todos retos iguais. Ele é um cubo, uma esfera, um cone, um paralelepípedo ou um cilindro? É um cubo, tá? Então vocês vão escrever cubo. A segunda imagem que tem aí, qual sólido geométrico é? Vocês podem ver que tem, né, as faces aí retas, né, planas e retas. Ele é também, como você pode ver, não tem parte arredondada. Tem aí os lados, né, os lados do mesmo tamanho, só que nem todos, né? Tem alguns lados que são do mesmo tamanho e tem aí dois lados que são outro tamanho. Então, qual que é? Qual que é esse? É um cubo, é uma esfera, é um cone, é um paralelepípedo ou é um cilindro? Qual deles é a segunda imagem? Vocês vão observar e vão colocar aqui a escrita, tá? Pergunta de baixo, ó. Na sala de aula existem outros objetos que também lembram essa figura. Registre o que você encontrar. Então, você vai na sua casa, você vai procurar objetos que lembram, né, um cubo e objetos que lembram a esfera. Até vou escrever aqui em cima, ó, a palavra, ó. Cubo, cubo, 2 pontos. O que vocês acharem na casa que lembra um cubo, vocês vão escrever na frente, tá? E depois, nós temos aí o paralelepípedo. Olha que nome enorme. Le pi pe do 2 pontos. Então, o que vocês encontrarem na casa, né, que lembra aí o formato, né, o sólido geométrico paralelepípedo, vocês vão colocar. Por exemplo, no cubo, o que vocês têm quadrado, né, tipo, mais quadrado na casa? Vocês podem ter uma caixa de mesa de presente, uma caixa de brinquedo, um dado, né, tem várias coisas que é um cubo que nós temos em casa. E paralelepípedo, tem caixa de sapato, é um paralelepípedo, tá? Tem várias outras coisas. Eu tenho aqui em casa em formato paralelepípedo, é somente caixas que eu tenho aqui em casa. Então você vai ver, se você tiver mais alguma coisa, você vai escrever na frente. O que você tiver, você escreve, tá? Agora vamos na parte de baixo. Pede o seguinte, ó. Agora você já descobriu algumas semelhanças e diferenças entre o cubo e o paralelepípedo. Que tal montá-los com cartolina? Será muito divertido. Siga a orientação do professor. Bom, como a gente não tá em aula, né, presencial, não tem como a gente fazer isso daqui. Porque daí eu daria o formatinho para vocês, daria, né, uma cartolina para vocês colarem. Como não tem como fazer, a gente não vai fazer essa parte de baixo. Então, o que você vai fazer, criança? Você vai pegar na sua casa um objeto que é um cubo, por exemplo, um dado, se você tiver, e um objeto que é um paralelepípedo, por exemplo, a caixa de sapato. Você vai pegar e você vai observar aí as diferenças de um,
e a semelhança. Semelhança é o que é igual, diferença é o que é diferente, tá? Então você vai pegar esses dois objetos pra gente resolver as outras perguntas que tem aqui ao longo da atividade, tá? Então pega esses dois objetos, deixa aí na mesa junto pra gente fazer essa atividade, tá bom? Vamos lá. Aqui vai mostrar um pouquinho, né, sobre as características de cada um. Na página 147. Montou as figuras? Então, pegue o cubo, vamos conhecer algumas partes dela. Então, a gente não vamos montar, né? Você vai pegar aí alguma coisa. Por exemplo, se você tem uma caixinha quadrada, né? Caixinha quadrada tem que ser todos os lados do mesmo tamanho. Pegou a caixinha quadrada? Então, vamos ver como é essa caixinha quadrada, criança. Aqui tem até o desenho, tá? Todos os sólidos geométricos, ele tem algumas características. O cubo, ó, fala aqui, mostra escrito, ó, face, tem uma setinha. Face é essa parte, né, que a gente consegue, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Fácil, aqui na imagem dá para vocês verem melhor que eu coloquei. Essa parte azul, ó, tá vendo, ó? Aqui tem uma parte só, mas todas essas partes aqui que é retinhas, são faces. Se vocês contarem aí, quem tá com um cubo na mão, vai contar, vai ver que tem 6 lados, tá? 6 lados do mesmo tamanho, do mesmo formatinho, porque é um quadrado. Tem também uma palavra que chama arestas. Arestas, olha aqui onde tem aqui vermelhinho na imagem. Aresta é essas linhas, né, que liga aí o dado, ó, tá vendo? Vermelhinho, ó. Isso daqui são arestas. Tem 12 risquinhos, tá? 12, olha aqui, ó. 12 risquinhos vermelhos. E tem um vértice. Vértice é onde encontra um risquinho com outro, ó. Até eu vou pintar melhor aqui para vocês verem, ó. Vértice é esses pontinhos vermelhinhos aqui, tá vendo? Que liga um risquinho ao outro. Se nós estivéssemos na aula presencial, nós iríamos montar, né, essas sólidos geométricos, tá? Com palitinho e massinha. Mas como nós não estamos, então é o que dá para fazer, né? Se a gente estivesse na sala, ó, onde é vermelhinho, que é a aresta, a gente ia usar palitinho. E aonde é vermelhinho aqui embaixo, essas bolinhas, sabe? Os vértices, a gente usaria massinha ou balinha, né? Mas como nós não estamos em sala de aula, é o que dá para fazer no momento. Então, ó, um cubo, ele tem, ó, 6 faces. Aqui, ó, que é azul, ó. Tem 6 partinhas azuis. Tem 12 arestas, que são esses risquinhos vermelhos. E tem 8 vértices, que são essas bolinhas aqui. Eu coloquei bolinhas para vocês verem, que é o encontro entre uma linha e outra, tá? Então, vamos lá. Registre abaixo quantas faces há no cubo, né? Então, vocês vão aí observar, quem tá com o cubo na mão, vai contar quantas faces tem, vai pôr embaixo. Quantos arestas, quanto risquinho tem nesse cubo? Vai pôr embaixo. E quantas vértices, né? Que é o encontro de um risquinho com outro. Você vai contar e vai pôr aqui embaixo também, tá? Agora a próxima parte da atividade. Será que acontece o mesmo com o paralelepípedo? Pegue o que você construiu e responda. Então você pegou aí na sua casa, né, algum objeto que é um formato paralelepípedo, por exemplo, a caixa de sapato. E daí na caixa de sapato você vai também verificar quantos faces tem, quantas arestas e vértices. Colocar uma imagem aqui para vocês, ó, no paralelepípedo, tá? Onde é vermelhinho, crianças, são as arestas, né? Aí tem, se você contar vermelhinho, tem 12 risquinhos vermelhinhos. Vértice aqui tá de verde, ó, tá vendo as bolinhas verdes? Vértice é o encontro das linhas, tá vendo? Das retas. Tem quantos vértices? Tem 8, se você contar tem 8. E faces, tem 6 faces, tá? Faces é essa parte aqui, ó. Até vou pintar de amarelo para vocês, ó, verem. Tô pintando de amarelo, mais ou menos, para você entender. Olha, tem aqui, ó, 6 pedaços desses, que são as faces, tá? 6. São 4 formato retangular, né? E 2 mais que é formato quadrado, que são as pontinhas. Quem tiver com a caixa de sapato aí vai observar. Bom, agora na página 148. Hora de validar o conhecimento. Na sua opinião, o colega de dupla está correto em suas respostas? Bom, aqui vai ser difícil vocês responderem, porque a gente não estamos na aula, né, presencial. Só quem estiver na aula online que vai saber fazer isso daqui,
tá? Então, quem não tá na aula online vai fazer sozinho, vai ver esse vídeo, não tem necessidade de estar fazendo. A outra forma de calcular a quantidade de vértices, face e aresta, tem outra forma, criança? Não, né? A única forma que tem de calcular é contando um por um, né? Aí é através de contagem mesmo. Em parte de baixo, compartilhe suas descobertas. Escreva quais são as semelhanças entre as duas figuras geométricas espaciais que você construiu na cartolina. Então, você não vai construir na cartolina, né? Você vai pegar essas dois objetos que você encontrou na sua casa e vai ver o que é igual, né? O que eles têm de igual, né? Os dois objetos, ó, não rolam. Os dois objetos têm vértice, têm arestas, têm faces, né? As faces retas, né? Então, ó, essas são a semelhança entre eles, tá? E agora embaixo. E qual a diferença? Qual a diferença do cubo e do paralelepípedo, crianças? Vamos observar qual que é a diferença. Eles têm aí a mesma... Vou voltar aqui para vocês verem a imagem, ó. Tá vendo? Eles têm as mesmas quantidades de faces, arestas e vértices. Qual é a diferença, então? A diferença, se você pegar os dois objetos, vai ver que o cubo, ele tem todos os lados do mesmo tamanho, tá? São 6 faces, são todos do mesmo tamanho. Já o paralelepípedo, não. Você vai ver que tem 4 faces do mesmo tamanho. E tem, né, mais 2 faces aí que é do outro tamanho. Então, essa é a diferença. Quem tiver com um objeto aí em paralelepípedo na mão, vai observar essas diferenças, tá bom? Bom, crianças, terminamos a aula de matemática, então.